O silêncio que envolve o bairro da Bela Vista, em São Paulo, costuma ser apenas uma ilusão de ótica da metrópole caótica. Mas na Rua Major Diogo, esse silêncio tem um peso diferente, uma densidade que parece sugar o ar dos pulmões de quem ousa caminhar por ali após a meia-noite. Se você é um daqueles que sente a nuca formigar quando a temperatura cai bruscamente, talvez seja melhor fechar as abas do seu navegador agora, ou quem sabe apenas ajustar o brilho da tela, pois hoje não vamos falar de lendas distantes que apenas ouvimos dizer, mas de um casarão que guarda, entre suas paredes descascadas e janelas cegas, a agonia eterna de Sebastiana de Melo Freire, a mulher que o mundo conheceu apenas como Dona Yaya. Antes de entrarmos nas sombras desse mausoléu de memórias, considere se inscrever no canal Lendas Malditas, pois aqui a escuridão é nossa única companheira e teremos muito mais para desvendar nas noites que virão. A história de Sebastiana é um prefácio para a loucura ou um estudo de caso sobre a crueldade humana sob o pretexto de cuidado. Mas o que importa para nós hoje não são os documentos médicos que tentam explicar sua reclusão, e sim o que restou dela, a essência que se recusa a abandonar o casarão onde viveu seus últimos 40 anos. Sebastiana, uma mulher que herdou uma fortuna colossal e, em troca, foi mergulhada em um isolamento absoluto por seus próprios familiares, viveu trancada em salas onde a luz do sol era um luxo que lhe foi negado, um pecado que os muros do casarão agora parecem cobrar de cada visitante curioso. Muitos dizem que, ao chegar perto das grades, sente-se uma mudança na pressão atmosférica, como se o ambiente inteiro estivesse segurando o fôlego, esperando o momento exato em que você cometerá o erro fatal de desviar o olhar para a janela superior. Imagine a cena. A noite é fria, o movimento na rua cessou, e você decide observar a fachada imponente do casarão. Dizem que a estrutura em si, com seus ornamentos de época e o desgaste visível do tempo, emite uma aura de melancolia profunda. Mas o perigo real não está nos tijolos. O perigo está na percepção. Relatos de vizinhos e pesquisadores que frequentam o entorno da Rua Major Diogo falam de uma sombra que se projeta contra o vidro. Uma figura que, mesmo após a morte de Sebastiana de Melo Freire em 1961, parece não ter compreendido que sua sentença de cárcere privado chegou ao fim. Por que ela ainda estaria lá? Talvez porque a alma que sofreu tanto confinamento não saiba como lidar com a liberdade total. Ou talvez porque o ódio acumulado durante décadas de silêncio forçado tenha ganhado consciência própria, uma força maligna que se alimenta do medo de quem passa na calçada. Aqueles que contam ter visto o rosto de Sebastiana na janela descrevem uma visão que foge da lógica espectral comum. Não é apenas uma figura translúcida. É um rosto marcado pelo desespero, olhos que parecem perfurar a própria alma de quem o sustenta, e é exatamente aí que reside o perigo. Dizem que o espírito de Sebastiana não apenas observa, ele reivindica. Ele busca naqueles que a encaram a mesma vivacidade que lhe foi roubada em vida. Há quem relate que, ao encontrar o olhar daquela silhueta, uma sensação imediata de asfixia toma conta do peito, como se mãos invisíveis, frias e carregadas de séculos de amargura, começassem a apertar a garganta. É um aperto que não deixa marcas na pele, mas que deixa cicatrizes na psique. Um terror psicológico que faz com que a vítima lute para desviar o olhar, mas descubra, com pavor absoluto, que seu corpo não obedece aos comandos da mente. O casarão de Dona Yaya não é apenas uma propriedade tombada como patrimônio histórico, ele é um relicário de uma dor silenciosa que se transformou em uma lenda urbana das mais macabras da capital paulista. Durante os anos em que Sebastiana esteve presa naquelas salas, ela passou por tratamentos que hoje seriam considerados barbáries, isolada de qualquer contato humano que não fosse o de seus familiares, e essa energia, essa carga emocional negativa, impregnou as estruturas do casarão de uma forma que desafia qualquer explicação científica.
Você já parou para pensar se as paredes podem guardar memórias, se uma casa pode se tornar um organismo vivo que replica os tormentos de seus antigos moradores? No caso da Rua Major Diogo, não é apenas uma teoria. É a conclusão de gerações de moradores que evitam passar pelo lado do casarão após o cair da noite. O que acontece com alguém que encara a janela e sente o toque de Sebastiana? Os relatos variam entre desmaios repentinos e meses de insônia crônica, onde o som de correntes arrastando e soluços abafados passam a compor a trilha sonora de suas vidas. É como se a presença dela exigisse uma companhia constante, uma troca macabra onde você entrega sua paz em troca de um vislumbre da agonia eterna de uma mulher esquecida pelo tempo. A lenda diz que ela não quer ferir fisicamente. Ela quer que você compartilhe o peso de seu cárcere, para que ela, por um breve momento, possa se sentir menos só em sua escuridão perpétua. É uma forma de possessão por empatia, onde o medo atua como uma porta de entrada para que o trauma de Sebastiana se instale no novo hospedeiro. Muitos tentam justificar essas experiências com o velho argumento da sugestão. O famoso efeito de acreditar que algo está ali porque se conhece a história. Mas como explicar a reação de animais que se recusam a passar pela calçada do casarão? Ou a falha técnica recorrente nos equipamentos de gravação de quem tenta capturar o fenômeno? A tecnologia, muitas vezes, é a primeira a sentir a presença, com chiados que lembram vozes distorcidas pedindo socorro ou apenas reclamando de uma luz que não deveria estar ali. É fascinante e aterrorizante pensar que, em pleno coração de São Paulo, no meio de uma das maiores metrópoles do mundo, exista um portal para o sofrimento humano do século passado. Um espaço ocupado por uma entidade que se recusa a aceitar que o relógio continuou girando após 1961. Se você decidir um dia visitar o casarão de Dona Yaya, saiba que o respeito é a única barreira entre você e a curiosidade que pode custar sua estabilidade mental. Não é um monumento para ser tratado com leviandade, mas um túmulo onde a memória de uma mulher ferida se transformou em algo que, para o bem ou para o mal, exige que o mundo exterior a reconheça. A tentação de olhar para as janelas superiores será grande. O desejo de ver por si mesmo se a lenda é verídica é um impulso humano natural. Mas lembre-se, o que está lá dentro não é uma brincadeira, não é uma história inventada para assustar crianças. É uma energia que sobreviveu ao próprio corpo de sua proprietária. O aperto na garganta que os relatos descrevem não é uma metáfora. É a manifestação física de um espírito que nunca teve permissão para gritar e que agora encontrou em cada transeunte uma oportunidade para ser finalmente ouvida. O silêncio do casarão é, a bem dizer, o som de uma contagem regressiva. Quando você caminha pela calçada e sente que alguém o observa lá de cima, quando a temperatura cai e o ar se torna pesado, você está sendo convidado a participar de uma história que não tem um final feliz. Sebastiana, a herdeira da fortuna que se tornou prisioneira do próprio nome, é a guardiã dessa dor. E enquanto o casarão permanecer de pé, ela permanecerá na janela, esperando que alguém com coragem o suficiente ou imprudência demais cruze o caminho do seu olhar. A pergunta que fica não é se o casarão é mal assombrado, mas sim se você tem coragem de descobrir o que acontece quando o sobrenatural decide que a sua vida é a distração que ele estava esperando. A história de Sebastiana de Melo Freire é o lembrete de que algumas feridas não cicatrizam nem com a morte, e que o isolamento forçado pode transformar a alma humana em algo capaz de atravessar as eras, assombrando os vivos com o eco de suas próprias correntes. Agora, enquanto a noite avança e as luzes da cidade lá fora parecem menos acolhedoras, reflita sobre as sombras que você ignora no seu dia a dia. Talvez, em algum lugar, exista uma janela que, se você olhar, mudará sua perspectiva sobre o que é real e o que é apenas lenda. Se este relato fez sua pele arrepiar e o silêncio da sua casa parecer um pouco mais barulhento,
Você agora faz parte da legião que conhece a verdade sobre a Rua Major Diogo. Não deixe de se inscrever no canal Lendas Malditas e ativar as notificações, pois a nossa próxima investigação será ainda mais sombria e, quem sabe, talvez seja a sua história que contaremos na escuridão da próxima vez. O perigo espreita onde menos esperamos e na próxima noite, lembre-se do aviso. Não olhe para a janela, pois o que está lá dentro pode muito bem estar faminto por alguém como você.